Olá, terceiro ano! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Passando com a aula de História. E hoje vamos estar aprendendo sobre a vida na aldeia e a vida nas cidades. Vamos compreender como acontece a vida nas aldeias e a vida nas cidades. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a vida dos índios, né? Já que são os índios que vivem nas aldeias. E quando eles passam, eles migram, eles vão para a cidade, como é que acontece o comportamento deles? Será que eles continuam com as mesmas vestimentas, as mesmas maneiras de comportamento, a mesma cultura? Então, vamos compreender direitinho. Então, meus amores, quem são os índios? Falar hoje de índio no Brasil quer dizer falar de uma diversidade de povos. Por que uma diversidade? Porque tem vários tipos de índio no Brasil, tá? Várias tribos. E cada tribo tem uma cultura diferente, um jeito diferente, então por isso que são diversos. Mas quem são os índios? Quem é esse povo? Os índios são povos que já habitavam há milhões de anos essas terras. Quando o Brasil foi descoberto, né, por Cabral, em 1500, os índios já estavam aqui. Eles já tinham sua cultura própria, eles já tinham seu jeito de viver, eles já tinham a sua forma de buscar alimentação, eles já tinham a sua forma de ensinar, né, as coisas, ensinar, né, passar o ensinamento de um para outro. Então, os índios eram um povo que tinha a sua cultura, ok? Mas vamos, antes de tudo, saber de uma curiosidade indígena. A Pro acredita que vocês já saibam, né? Mas aqueles que esqueceram, vamos estar relembrando. Vocês sabiam que o nosso hábito de tomar banho diariamente foi, né, conquistado através do costume dos índios de tomar banho? Então, o banho era um costume diário do índio. Quando os europeus chegaram aqui, eles perceberam este hábito, já que eles não tomavam banho todo dia. Então, os europeus, os portugueses, eles ficaram assustados quando viram os índios nus, né, tomando banho, já que os europeus não tomavam banho, os portugueses também não tomavam banho, e tampouco ele via alguém nu, né? Pode ser criança ou adulto. Então, era uma cultura diferente para eles, tá bom? Então, se hoje nós tomamos banho várias vezes ao dia, né? 2, 3, 4 vezes, depende do calor que estiver fazendo, depende como você estiver, se estiver muito sujo, tal, jogando bola, brincando, ou se a pessoa for adulto, trabalhar em um espaço tipo que tenha muita poeira, tal, então você acaba tomando vários banhos ao dia. Nós sabemos que o mínimo mesmo é um banho por dia, né? Ninguém fica o dia todo sem tomar banho. Ninguém dorme sem tomar banho. Então, esse hábito de tomar banho diariamente, nós conquistamos, né? Adquirimos da vida indígena, tá bom? Como vivem os índios nas cidades? Os índios, eles têm, né, uma vida própria, uma cultura própria, um modo de viver próprio. Mas nas cidades, eles se comportam como se fossem homens brancos. O que são homens brancos? São as pessoas como nós brasileiros, que usa brinco, usa colar, usa boné, usa roupa jeans, tá? Acessa um computador, que atende um telefone, que pega transporte, entendeu? Que anda de bicicleta, que come em restaurante, que come produto industrializado. Então, nas cidades ou dentro das escolas e universidades, eles usam roupas normais como a gente e usa também acessórios. O que são acessórios? São tudo isso que a gente usa para agrupar o nosso modelito, né? Por exemplo, eu ponho um vestido, eu ponho um sapato, aí eu vou acrescentar um anel,
uma pulseira, um brinco, alguma coisa no cabelo. Isso são acessórios, são complementos, ok? Então, os índios nas cidades, eles se comportam como pessoas brancas, como os homens brancos. Homens brancos são os brasileiros, né? Que não precisa ser de pele branca, pode ser um negro mesmo, como nós nordestinos, tá? Homem branco recebeu esse nome devido aos portugueses, mas nós sabemos que nós não somos nada de branco, tá? Quando ele sai da aldeia, né? Eles adquirem um costume, né? Uma cultura que na verdade não é a dele, para poder estar aí se adaptando à cultura brasileira. Apesar que vocês sabem que é direito de todos a educação. Então, o índio, ele sai de sua aldeia em busca de melhoria na qualidade de vida e também de ensino, né? Na educação. Ele sabe que na aldeia nem sempre ele vai buscar uma formação, ele vai ter uma formação que ele deseja em um curso diferente. Por isso que ele sai de suas aldeias para as cidades. No livro de vocês tem um texto que se fala sobre o índio, né? Que a gente vai estar vendo aí no decorrer da aula. Então, eles têm direito à educação. Veja que na primeira imagem a Pro trouxe, né? Para mostrar para vocês que eles também estudam. Eles têm direito de estudar. Apesar que os ensinamentos indígenas é passado das pessoas mais velhas para os mais novos, através da oralidade. O que é oralidade? É passar o ensinamento através da fala. Por exemplo, as meninas, as mães, né, sabem cozinhar, então mostra para elas como é que se cozinha, para aí ela estar treinando para a sua fase adulta. Os meninos, eles aprendem através da prática. Os pais pegam eles, né, levam para a natureza, para a floresta, para estar ensinando a caçar, está ensinando a colher uma fruta, tá? Está ensinando a um plantio. Então, todos os ensinamentos são passados através da prática e da oralidade. Mas também os índios, eles estudam. É tanto que tem a FUNAI, né, que garante aí tanto a reserva ambiental para eles estarem morando, né, já que eles vivem mais da natureza, e também para garantir o estudo. Na segunda imagem, vocês observem que eles não estão estudando, mas eles estão apresentando um trabalho escolar, um seminário. Vocês também apresentam seminários. Observe que a postura deles, né, as normas exigidas são as mesmas. Se vocês estão estudando, vocês deverão ter postura e disciplina. No momento da aula, é momento de estudar. Momento de intervalo, é momento de brincar. Veja que na hora do seminário aqui, ó, eles estão uniformizados, tá? Eles estão com suas fardas escolares, eles estão concentrados, eles estão disciplinados, né, com postura para apresentar o seu trabalho escolar. Então, veja que não tem muita diferença, né, do nosso modo de estudar para o deles, apenas que mudam em alguns aspectos, já que nós estamos no meio urbano e eles estão no meio rural, né? Que são nas aldeias, é um campo. Os índios, eles estudam, como a Pro já falou. Quando eles crescem, né, eles têm o direito de exercer uma profissão. O que é uma profissão? Os papais de vocês devem ser médicos, devem serem professores, devem ser veterinários, devem ser psicólogos, assistente social, podem trabalhar também em bancos, em lojas, pode ser operador de caixa. Então, assim, todos nós, quando crescemos, nós estudamos, né? Vamos para uma faculdade, que a faculdade é onde nos garante, né, a escolha de um curso. Você estuda e quando está apto, você se forma. Quando você se forma, aí você vai começar a trabalhar na sua área. Então, os índios acontece a mesma coisa.
eles estudam, né? Na fase já adulta, que já passou pelo ginásio, então já passou pelo ensino médio, eles estão agora na faculdade. E aí eles estão se formando, tá? Ele já estudou o curso todo e agora está se formando. E veja que eles estão concentrados, porque também é um momento muito importante na vida deles. A partir desse momento, cada um vai decidir qual a área que vai atuar. Se é medicina, se é veterinário, se é operador de caixa, se é enfermeiro, se é médico, a área que cada um escolheu, tá? Então, como nós, considerados homens brancos, os índios também têm sua formação, a sua profissão, ok? Os índios, eles têm hábitos. O que são hábitos pró? Hábitos são algo que a gente faz diariamente. Por exemplo, nós temos hábito de acordar, tomar banho, escovar os dentes e tomar café. Isso é um hábito diário matutino. No horário de meio-dia, nós temos o hábito de tomar banho e almoçar. Então, é um hábito também. Nós temos o hábito também de tomar café à noite ou jantar. Então, hábitos são ações que você faz diariamente, ok? Tipo, tomar banho é um hábito diário, porque você faz todos os dias. Nas escolas, nós temos o hábito de ficar em filas, né? Quando vocês estudavam presencialmente, vocês viam que para ir para o lanche, vocês desciam em filas, todo mundo arrumadinho, bonitinho, comprar o lanche e usar banheiro, beber água, descansar um pouquinho e retornar para a sala. Então, esses são hábitos. Dormir em redes. Quem aí não gosta de dormir em rede em casa? Descansar, se balançar. Então, dormir em rede são hábitos também adquiridos dos índios. Andar enfeitado, pintado. Quem aí que gosta? As meninas principalmente, um batom, a unha pintada, o cabelo enfeitado com um laço, usar uma pulseira, um colar, uma roupa colorida. E também são hábitos que nós adquirimos com os índios. Utilizar objeto feito de barro. Na casa de vocês, a mamãe deve ter qualquer objeto feito de barro, né? Ou um vaso de planta, ou alguma caneca, ou algum vaso, né? De fazer comida. Também adquirimos o hábito de comer paçoca, pamonha e munguzá, que já está incluso aí na culinária indígena, né? Na alimentação, na comida. Nós falamos como os índios vivem nas cidades. Nas cidades, eles se vestem, né? Como nós, eles se comportam com homens brancos, como os brasileiros. Mas nas aldeias, como é a vida indígena nas aldeias? Então, nas aldeias, eles não usam relógios. O horário é marcado pelo sol, a lua, as estrelas. Então, eles olhando para esses fatos, né, natural do dia, como o sol, a lua, as estrelas, eles reconhecem a estação do ano, a fase da lua, o horário. Nas aldeias, eles não têm acesso a transportes como o metrô. A alimentação é a base da natureza. Como assim a base da natureza? Tudo que ele depende para se alimentar, eles vão na natureza e retiram. Por exemplo, eles querem comer um peixe assado, ele vai no rio e pesca. Eles querem comer um fruto, ele vai na natureza e retira. O banho não é em chuveiro não, tá? Eles tomam banho no rio. Eles vão no rio, se banham, né, direitinho e retornam. Eles não usam toalha de banho. Então, veja que a vida dos índios nas aldeias são totalmente diferentes das cidades. Nas aldeias eles se comportam normal, adquirindo ainda a sua cultura, né, respeitando. Por mais que aqui vocês vejam nessa foto que eles já estão vestindo roupa, mas você não tá vendo nenhum transporte aí. A casa, você sabe que ainda é de palha, né, de recursos naturais, de vegetação. Veja que a alimentação aí é a base do milho, a base da natureza. Então, é tudo super natural. Até o chão também.
Quanto nas cidades, ele acompanha, né, um ritmo, uma cultura dos brasileiros normal. Ele, para ir para a faculdade, eles se vestem, põem uma calça, um tênis, um terno, um relógio, tá? Pegam transporte, tem acesso a computadores, a celulares. Então, veja que tem essa mudança, esse avanço, né? Essa diferença. As características das economias indígenas. A economia de autossustento, né, que ele retira da caça, da pesca e do artesanato, como a Pró já falou anteriormente. A alimentação é retirada à base da natureza, como a Pró também já falou. Aqui você vê que tem algumas crianças, né, limpando aí o coqueiral, ou seja, limpando aí os cachos, né, a penca do coco, que eles retiraram, e as crianças com algumas mulheres estão fazendo o processo de destilagem. O principal desafio enfrentado pelos povos indígenas é garantir seu espaço na sociedade brasileira contemporânea, ou seja, hoje em dia. Mas não deixar de lado o que lhe é característico, né, que são suas características próprias, como a cultura, né, o hábito de tomar banho todos os dias é uma cultura, a pintura na pele é uma cultura, as tradições que eles têm, por exemplo, quando vão fazer um batizado, algo do tipo, eles comemoram através de música, então é uma tradição. E os conhecimentos que ele tem, que são passados de pessoas para outra, e os valores que eles carregam, que é de fundamental importância para manter uma cultura. Ser índio é ser igual, é ser diferente. Ser índio é ter coragem de lutar, com a luta unir seu povo. Então, ser índio é ser igual, porque todos nós somos iguais, independente de cor de pele, independente de classe social, independente da nossa cultura, todos nós somos iguais perante a Deus, né? Que foi quem criou todo mundo. Mas é ser diferente porque eles não têm as mesmas coisas que nós temos. Às vezes ele não tem uma educação de qualidade como nós temos. Às vezes ele não tem segurança como nós. Às vezes ele não tem saúde, né? Direito a uma vacina, a um remédio, a uma consulta médica, imediatamente como nós temos. Então, por isso que às vezes eles são diferentes. Porque não chega para eles, cultura indígena, tudo que chega para nós de imediato, tá? Vocês percebam que na cultura indígena, muitas pessoas não estudam, a minoria estuda. E aqueles que estudam, eles não levam tão a sério o ensinamento, tipo, da língua que não seja da língua indígena. Porque para eles não são importantes, mas sabendo que é importante sim, né? Então, antes de chegarmos no nosso diário, vamos falar um pouco sobre o texto de vocês, que se encontra aí no livro, né? Nas páginas 90 e 91. Então, certa feita, tomei o metrô rumo à Praça da Sé. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô ou ônibus. Queria poder ter a certeza de que as pessoas me identificavam como índio a fim de formar minha autoimagem. Então, dá para perceber que era um índio que estava andando de metrô e tinha aí uma certa curiosidade das pessoas que viam ele, né? Porque ele estava vestido como não se vestiam os índios que moram nas aldeias. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olhavam de cima a baixo quando entrei no metrô. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. Parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, retrucou a senhora. Quando eles dizem assim, que acha que não é índio porque está usando roupa de branco, eles querem dizer que está usando roupas nossas, né? Brasileiros. Nós não somos brancos, somos negros. Mas os portugueses que deram esse nome para nós quando chegaram aqui, que tinha 2 povos, né? Eles depois foram descobrindo outros povos. Então, os índios eles chamavam de avermelhado pela cor da pele e
os negros eles chamavam de branco. Então, eles acham que não era índio porque da roupa que estava usando, que estava de calça jeans. E os índios nas aldeias não usam calças. Eles não usam camisa, não usam boné, não usam relógio, não usam metrô, não pega transporte. Por isso a dúvida. Mas ele tem o olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapatos e camisa, ironizou a senhora B. Você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dentes. Será que é de dente de gente? De repente, até é. Ouvi dizer que ainda existem índios que comem gente, disse a senhora B. O que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência. Ao menos nós teremos informações mais precisas. Você não acha? Eu acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. A outra fala, eu pergunto. Aí o índio, fica só ouvindo. Eu estava ouvindo a conversa de costa para as duas e de vez em quando ria com vontade. De repente senti um leve toque de dedos em meu ombro. Virei-me. Infelizmente, elas demoraram a chamar-me. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para trás, olhei para elas, sorri e disse, sim, sou índio. Então, meus amores, vocês percebam que surtiu, chegou assim essa curiosidade entre as duas senhoras, porque elas conheciam os índios, pelas vestimentas, pelas roupas, pelo comportamento, pela cultura que eles têm. Mas ela não estava compreendendo, não estava sabendo que os índios também estudam. Elas não se atentaram que os índios estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão se avançando com a tecnologia. Ou seja, eles estão saindo das aldeias para ir morar na cidade grande e também estão estudando. Esse índio ele estava pegando o metrô, em São Paulo, que é uma metrópole, é uma cidade grande, e ele estava vestido normalmente como nós, de calça, de mochila, de relógio, de óculos, de boné. Então, ele disse, ainda tem gente que acha que os índios estão lá na antiguidade, usando cocá na cabeça, usando tinta na pele, saindo com flechas na mão. Mas não, pessoal, em pleno 2020, em pleno 2000, os índios estão saindo de suas aldeias para a melhoria de sua comunidade, buscando ensinamentos, buscando informações, buscando melhorias para si e para a sua comunidade. Porque quando eu procuro um curso, melhor para me aperfeiçoar, eu estou levando melhoria, qualidade de vida para onde eu moro, para aquelas pessoas que não tiveram acesso, porque a minha informação eu posso estar passando para elas e elas também adquirindo. Então, meus amores, aqui ficamos nossa aula de hoje. A Pro pede que vocês estudem pela aula e estudem também pelo esse texto que se encontra aí nas páginas do livro de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a Pro no privado, se identifique, Olá, Pro, eu sou, por exemplo, Ravena, do 3º ano, eu estou com dúvida em tal conteúdo, ou sobre o nosso debate, ou sobre matemática, para a Pro poder estar te ajudando, ok? Beijão. Então, lembrando, o livro de história, página 92, é atividade. Estudar o conteúdo de história para um grande debate avaliativo. Também estudar pela aula. As páginas do livro são 90 a 92, incluindo atividade. Livro de matemática, páginas 122 e 123. E vocês também terão um caderno de matemática para estar aí revisando, os múltiplos comuns, as expressões numéricas, tá bom? E as retas, que é assunto novo. Então, meus amores, beijão, fique com Deus. Qualquer coisa, procure a Pro no privado. Beijo.